Hoje em dia, é difícil ver um jornalista querendo bater de frente com o STF, expor ali todos esses absurdos que o STF vem fazendo, mandos e desmandos. São poucos os jornalistas com coragem hoje no Brasil. E por incrível que pareça, um desses é o jornalista da Globo News, Demétrio Magnoli. Ele falou algo ao vivo na Globo News junto com a bancada, que obviamente ficou em surto com a fala dele, porque ele falou o que pensa do STF. Mesmo o Fachin hoje dizendo que vai para cima de qualquer um que faça ataques ao STF, Demétrio Magnoli falou: não quero saber, vou falar o que pensa. É difícil ver um jornalista corajoso falar algo assim, e olha, dentro da Globo News. Eu vou passar esse vídeo para vocês e quero que vocês analisem direitinho a fala dele e que coloque aqui nos comentários se ele teve coragem ou não. Mas eu quero também agradecer a você que está assistindo a esse vídeo. Deixa aqui o seu like se você gostar do vídeo. Se inscreva no canal também. E como eu falei, deixa nos comentários o que você está achando do vídeo. Bom, vou passar o vídeo do Demétrio, a fala dele. Ele pede ali licença, eu vou falar e não quero saber. Dá uma olhada no que o Demétrio fala. Nessa, Demétrio? Eu fico até temeroso de fazer um comentário sobre o Supremo, porque Edson Fachin, naquela sua nota, explicou que a história vai ser implacável com qualquer um que fizer perguntas que possam criar a impressão de que se questiona alguma coisa sobre o Supremo. Então, eu peço desculpas para a história e vou mesmo assim fazer o comentário. Me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Lembrando que esse ano o Supremo vai fazer aquele acórdão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, basicamente dizendo que qualquer crítica ao Supremo, autoridades, as redes sociais terão que deletar imediatamente. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Eu acho que esse Demétrio vai acabar recebendo a Polícia Federal na casa dele em breve, viu? E sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho, junto com o advogado do Banco Master. Edson Fachin começou a conversa do Código de Conduta, mas depois, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que ele estava conversando com seus colegas e que parece que haveria uma maioria que não quer o Código de Conduta nesse ano de 2026, sob um argumento muito estranho, uma alegação muito estranha de que é ano eleitoral. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, Fachin não explicou, mas ele disse que é um argumento sólido. Porque no ano eleitoral, eles precisam censurar as pessoas para poder manter no poder aqueles que eles gostam. Então eles não vão fazer código de conduta em ano eleitoral justamente para poder continuar atropelando a nossa liberdade de expressão. Que esse é ano eleitoral. Se não for nesse ano, significa que o assunto morreu, né? Porque dizer que no ano que vem nós vamos discutir um código de conduta, bom, o ano que vem em Jerusalém. Então, parece que Fachin está recuando da ideia do código de conduta. E está recuando de uma maneira muito ruim, porque a regra da colegialidade no Supremo... Eu gostei dessa definição de colegialidade dele. Não é uma regra que diz que os ministros do Supremo devem fazer conluios a portas fechadas para produzir consensos entre eles. A regra da colegialidade diz: votem. Todos os ministros votam depois de debater publicamente um tema. Por que Edson Fachin não põe a proposta do Código de Conduta em votação? Isso é colegialidade. Hoje vivemos assim, com medo de falar do STF, porque quantos deputados, senadores tiveram visitas da PF porque falaram alguma coisa do STF.
E hoje, alguns jornalistas, e o Demétrio é um deles, com coragem para falar o que pensa. Tá de parabéns, Demétrio, porque agora eu vou passar o oposto do Demétrio, um jornalista do UOL. E olha, o UOL realmente é aquele que está agarrado no STF. A fala dele é ridícula, é horrível. Ele diz que o STF está sendo atacado. Tudo por conta do Banco Master querem atacar o STF. Dá uma olhada na fala desse jornalista militante. Senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, apresentaram um requerimento na CPI do crime organizado no Senado Federal, pedindo a quebra de sigilo bancário e fiscal da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido abrange o período de 1º de janeiro de 2024 e 1º de janeiro de 2026, e solicitando também acesso a movimentações financeiras, dados fiscais, investimentos e registros em sistemas de controle de Estado, como Receita Federal, Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Procurada por meio do escritório Barsi de Moraes, Viviane não respondeu à reportagem. O espaço segue aberto no nosso site. Os senadores solicitaram depoimento, quebra de sigilo fiscal e bancário da advogada Viviane Barsi de Moraes. E fato é que o UOL perguntou a 4 advogados se eles avaliam que a medida representa criminalização, se ela representa, aliás, criminalização do exercício da advocacia. Todos apontam que, para que não haja criminalização, as quebras precisam ser legalmente justificadas. Além disso, 3 deles afirmaram que uma possível convocação de Viviane à CPI desafia o sigilo profissional, que é protegido por lei, no caso dos advogados. Bom, professor, o que a gente vê é uma movimentação política em torno desse assunto, que é um assunto seríssimo, que está sendo investigado pelas autoridades e tudo mais. Mas é claro que a CPI é um palco político também, e a gente vê um momento de ataque ao Supremo Tribunal Federal, com algumas brechas, é verdade, mas um ataque que é contínuo. Vocês viram aí que ele fala que os deputados, senadores, estão aproveitando todo esse escândalo para atacar o STF. Ele não quer que investiguem a esposa do Moraes pelo contrato de 129 milhões. Todo mundo pode ser investigado, menos eles. Todo mundo pode ouvir o que quer, eles não podem. Não podemos falar nada. Olha, é um absurdo o que vivemos hoje. E olha, somente ganhando o Senado, a direita ganhando o Senado, para poder ver se conseguimos dar um jeito nisso em 2027. A direita conta com o voto para os senadores para poder eleger o máximo possível para que possamos colocar um fim em todo esse mando e desmando do STF. Mas e aí? O que você achou da fala do Demétrio e a fala desse jornalista do UOL? Totalmente contrastante. Um botando lenha para cima do STF e o outro ali querendo defender o STF. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso daí. Quero pedir também a curtida de vocês, se vocês não curtiram, e se inscrevam aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo informações novas aí para vocês. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.